São dois dos mais talentosos atores da sua geração. Bárbara Branco e José Contença já trabalharam juntos várias vezes e até dia 27 de maio brilham na peça Um Rapaz Chamado Rupert Partiu-te o Nariz com um Pau, a partir do texto do estreante Guilherme Pelote. Está em cena no Teatro Mirita Casimiro, em Cascais. Bem-vindos, Bárbara, pela primeira vez aqui nesta emissão. Obrigada. E José Contença, um repetente este ano, já cá estiveste em janeiro passado, por uma bela razão. Lembras-te que foste nomeado pelo Diário de Notícias como uma grande revelação do ano de 2018. Para mim és confirmação, portanto já Obrigado. Passa à frente. Bom, falem-me um pouco desta peça que, tanto quanto sei, foi levada à cena em tempo recorde. 15 dias. Confere? Sim, confere. Como é possível? Foi uma viagem alucinante. Nós acabámos o As You Like It há como vos aprouver. Como vos aprouver a tradução portuguesa. E tivemos 15 dias para pôr esta peça em cena. Já tínhamos o texto. Confesso que não tínhamos debruçado muito sobre ele, até porque não de um vosso colega. Sim, de um colega nosso. Eu cheguei o Gui é um ano mais novo que eu. E um ano mais velho que eu, portanto andámos todos na escola ao mesmo tempo, mais ou menos. Andámos ao mesmo tempo na escola, exato. Eu estava no terceiro ano, já era finalista, e ele estava no segundo, e ela estava no primeiro. E sim, é muito bom fazermos um texto de um colega nosso, é diferente. Ele já nessa altura dava a ideia de que iria ser autor? Eu acho que eu lembro-me que falávamos sobre isso, mas que ele não tinha muita coragem, como todos, ao início não tem muita coragem de mostrar o que estão a escrever. Confesso que acho que nem ele tinha essa noção, que ia ser uma coisa tão rápida, e que a oportunidade de ter a peça dele em cena por uma companhia encenada pelo Carlos Avilés, então uma companhia profissional, eu acho que ele também não tinha a ideia que fosse acontecer tão rapidamente, e surgiu essa hipótese e foi completamente, ele mereceu, porque como sabes o texto foi integrado num concurso em anónimo. Ou seja, foi uma surpresa para todos quando sabemos que o autor do texto era o Guilherme. Ele está a estudar em Londres, está a fazer o mestrado e, de facto, penso que no futuro poderemos ouvir falar muito dele. Sim. Bárbara, já ouvimos falar de ti, sobretudo na televisão. Tu és uma dupla, jogo duplo, numa categoria. Sim, acabei há pouco tempo as gravações do Jogo Duplo. Já tinha feito a Impostora antes, também na TVI. E pronto, tenho tentado sempre conciliar a televisão e o teatro. E a escola também, porque tenho feito tudo ao mesmo tempo. Que escola? Continuas a estudar? Continuo, acaba este ano, daqui a uns tempos, daqui a uns mesinhos, acaba a Escola Profissional de Teatro de Cascais, onde andamos todos. E depois has de fazer aquela peça de final de curso? Exatamente, a PAP. Vai ser o Cristo Recrucificado, do Nikos Kazantzakis, também no Teatro Experimental de Cascais. Com o Sr. Rui de Carvalho? Exatamente, com o Sr. Rui de Carvalho e mais alguns atores profissionais, não só da companhia. Portanto, está quase a acabar a escola e a acabar mesmo. Hã? Apontaste para mim, com os atores profissionais, muito obrigado. Sim, pronto, com atores profissionais como o Zé Condensa. Muito obrigado. Não, mas é de facto o que eu dizia, de facto vocês têm uma química, não sei se é preciso haver física para haver química, neste caso, mas o Zé, eu escuso estar aqui a repetir-me, e já o disse por várias vezes, é um dos melhores e mais brilhantes atores que eu conheço, para além de um belíssimo ser humano. Obrigado, amigo. Depois pagas-me o cheque. Obrigado. Ensaiámos bem. Ensaiámos bem. Aliás, deixa-me só dizer-te uma coisa. Quando recentemente, no programa da Fátima Lopes, o Pedro Barroso foi o entrevistado e de surpresa apareceu uma mensagem tua, ele apenas repetiu aquilo que eu estava a dizer. Tu és mesmo assim, és uma pessoa generosa para com os teus colegas, ainda por cima num meio onde há superegos. É que não há egos, há superegos. Sim, e já tivemos essa conversa. Acho que nasce também um pouco da forma como eu aprendi a amar a profissão e os que estão à minha volta. Com o teu pai? Com o meu pai, é um teatro amador. Por isso acho que é natural. É a minha realidade. Não sei, a situação do Pedro foi... O Pedro surgiu há pouco tempo, em termos... eu já o conhecia, não é? Mas em termos de amizade cresceu há pouco tempo. Foi quando ele integrou o grupo da Rita Carrelo, que é a nossa agente, que acaba por ser uma família, como o Pedro diz, e abriu o coração de uma forma muito bonita. Eu já o tinha como exemplo, porque o Pedro, na minha opinião, é um dos atores que faz bem televisão, e que tem gosto e brilho no seu trabalho. E pronto, aquilo foi só uma mensagem de carinho, de amizade. Às vezes é difícil nós exprimirmos
sem ser nestas ocasiões, ok, era um programa que pede uma mensagem bonita sobre a pessoa que está a ser entrevistada, mas entre vocês atores, costumam dizer, gosto muito do teu trabalho. Sim, eu pelo menos gosto de dizer isso quando realmente o sinto. Mas sei que não é uma realidade. E o contrário também. E também saber dizer quando não gostamos. Por gostarmos da pessoa é que se calhar avisamos que não gostamos do trabalho. Não é? Acho que a pior coisa... O Carlos Avilés diz isso muitas vezes, que a pior coisa que nos podem dizer é que está bem. Sabes? Ou gostam ou não gostam. Porque o está bem é um... Parece que não acreditam mais que tu consigas fazer melhor. As coisas no meio termo. É o interessante. O que é que já... É interessante. Interessante é horrível. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A pessoa não quer ficar mal com o outro. Pois. Mas também não quer dizer tão mal assim. Pois. Eu acho que era preferível. Acho que escorregaste ali um bocadinho. Sim, e por acreditar que é possível o outro fazer melhor, é que não gostamos desta peça. Ou desta novela, da personagem. Nós já sabemos aqui, em anteriores emissões, que o Zé Condensa foi através do pai, o Jorge, teatro amador na Academia de Santo Amaro, na ASA, que foi, de facto, desde os 4, 5 anos, digamos, moldado para o mundo do teatro, para o mundo da representação. E no teu caso, Bárbara? É assim, eu também comecei desde pequenina, mas sem ter noção do que estava a fazer à minha vida. Porque a minha avó também fazia teatro amador, em Bicesse, onde ela mora. Portanto, em Cascais. Exatamente. Então eu acabei por ir com ela e por deixar-me contagiar um bocadinho, sem saber exatamente o que estava a acontecer à minha vida, porque nessa altura era tudo uma brincadeira. Ou seja, ou ainda era só uma brincadeira. Só que as coisas foram crescendo e foram evoluindo, e eu fui percebendo que realmente gostava de representar e que gostava de estar no palco e gostava de estar com o público. Então foi uma coisa que acabou por se tornar um bocadinho mais séria, no sentido em que fui percebendo que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. E o que é que te atrai exatamente a investires outras figuras, outras personagens, outras vidas? A verdade é que é fascinante podermos sair de nós próprios às vezes. E acho que essa é das coisas que mais me fascina nesta profissão, que é, eu posso ser tanta coisa para além da Bárbara, para além de que posso pôr a Bárbara de parte e tirar uma folga de mim mesma, no fundo, de vez em quando. E isso é bom. Outra parte maravilhosa, e acho que das coisas mais maravilhosas nesta profissão, é poder partilhá-la com os colegas. Porque, de facto, são os colegas que também alimentam o nosso trabalho. E claro que não posso deixar de falar da relação com o Zé. Ter colegas que nos percebem e que jogam e brincam connosco em cena é maravilhoso. Porque acaba por ser uma troca de generosidade. E não estamos sozinhos. Portanto, estamos a jogar, estamos a acreditar noutra realidade e a ser outras pessoas com alguém que nos percebe. Portanto, acho que é isso que me faz continuar e que me faz estar cada vez mais apaixonada por esta profissão. Ainda todos os dias. recentemente, na entrega dos Globos de Ouro da SICA, o ator Nuno Lopes, que ganhou tudo o que havia para ganhar com o sensacional papel que ele tem no filme São Jorge, do Marco Martins, dizia que agradeceu aos pais o facto de, desde que, com 13, 14, 15 anos, disse que queria ser ator, os pais nunca o impediram de concretizar esse sonho, apesar de saber que o ser ator, em Portugal, sobretudo, é uma coisa que hoje está a dar, amanhã nem por isso, e então depois da manhã, muito menos. Vocês, apesar de tudo, tu nesta altura tens 21 anos, o Zé tem 20, arriscam toda a vossa adolescência, digamos, e a vossa vida adulta nesta profissão? Esta profissão é sempre um risco, não é? Portanto, tanto na nossa idade como atores mais velhos, já com carreiras feitas, estão a arriscar a própria vida e a própria, às vezes, sobrevivência em prol da profissão e daquilo que gostam de fazer. Portanto, acho que a partir do momento em que queremos ser atores neste país, pelo menos eu tinha a consciência mais ou menos no que é que nos estava a meter. O que é que a tua avó dizia? Mesmo sendo atriz amadora? A minha avó, ou seja, os conselhos que eu ouvi, mesmo em relação à profissão, nunca foram da parte da minha avó. Mais a minha mãe até, que não tem uma profissão nada relacionada nem com o teatro, nem com a televisão. Até foi a minha mãe que me deu a maior parte dos conselhos. E ela sempre me disse que desde que eu gosto daquilo que estou a fazer e desde que eu trabalho, alguma coisa há de aparecer.
Mesmo que não seja na representação, mesmo que não dê para estar em cima do palco, há sempre qualquer coisa, há sempre uma alternativa. Desde que eu trabalho e tento ser melhor a cada dia que passa. Sempre foi um bocadinho por aí. Pelo menos no meu caso. E no teu, Zé? Também. Lá está, os meus pais sempre me incentivaram. Também eu cresci com o meu pai, já contei esta história aqui, a ver teatro amador e a estar nos ensaios. E também por isso é que me apaixonei não só pela arte de representar e a magia do espetáculo, mas também o lado bonito e o amor que há uns com os outros durante o processo de ensaios. E o que está atrás do palco e do que nós vemos enquanto espectador. Sim, houve conselhos, claro. A minha mãe também teve muito medo, como é óbvio. A incerteza é um momento... Acho que foi o primeiro momento em que a minha mãe realmente sentiu que tinha influência no que ia ser o meu futuro. Alguma vez te tentou impedir? A minha mãe nunca me tentou impedir, mas teve quase a vacilar. Nós tínhamos que fazer inscrição para a PTC, na altura, e eu fui buscar em abril, mais ou menos, se não me engano, os papéis para me inscrever, para poder fazer as audições, e eu lembro-me que aquilo foi ficando em cima da mesa da cozinha durante muito tempo. Quase esqueci. Sim, a minha mãe estava a deixar ir e sabíamos que estava a acabar o prazo, e se eu não me inscrevesse, depois tinha que ir para o 10º ano, para outra disciplina, seguir outra coisa qualquer. E no último dia a minha mãe preencheu, eu não acreditava que ela fosse fazer aquilo. Entretanto, eu já tinha colegas meus da academia lá. E tive que dar autorização porque eras menor. Sim, por isso mesmo eu precisava da assinatura dela e que ela aprovasse, não é? Como vos aprovasse? Sim, e de repente apareceu-me em casa no último dia, pronto, já estás inscrito. E eu via nos olhos dela... O quê? Um misto de ansiedade e de preocupação? Antes via a preocupação, depois a incerteza de se estava a fazer o correto, como é óbvio, mas nota-se que seguiu o coração. E a verdade é que não falhou. E agora vê-se o orgulho, não é? E a forma... Sim, agora vê-se o orgulho. A minha mãe está sempre presente. Os meus pais estão sempre lá. Quando eles aplaudiram com lágrima no olho, sim. Estavam, de facto, muito orgulhosos da tua prestação. Sim, e para além do gosto que tenho em fazer esta profissão, eu penso sempre que tenho que mostrar à minha mãe, como o Nuno Lopes disse ontem, que ainda bem que acreditou em mim. Isso já não é mau. Sabes, Bárbara, que o Zé Condensa fez um texto, leu um monólogo quando tinha 5 anos. Sei, já sei, então sabe. Já o disse, vamos responder outra vez. Eu pensei que ela não soubesse. Sei, já sei, eu já ouvi. E foi lindo. Ainda me lembro. Não queres repetir aqui, pronto, se quiseres, as pessoas podem ouvir numa... Outra vez? Porque não? Vamos lá ver. Vamos lá ver se... Então... Ando muito desgostado. Não podem fazer ideia. A minha vida está cheia de um vazio continuado. Eu dizia agora aqui o desgosto que me abala, mas de certo nesta sala alguém por força se ri. Não se riam se eu disser o que a vida me consome, mais que o frio e a fome, a falta de uma mulher. Pois neste mundo está visto, anda tudo acasalado. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que quer tudo casado. O papá com a mamã, o avô com a avó, o sapinho com a rã, nem o sapo vive só. Para viver acompanhado, vou meter um requerimento ao Ministro do Fomento desta forma elaborada. José Jorge, 5 anos de idade. A Vossa Excelência requer com maior brevidade para seu uso uma mulher. O Ministro há de dizer, muito velho e já careca, para o petiche se entreter, vou mandar-lhe uma boneca. Não me causa nenhum espanto, nem me deita em nenhum poço. Uma boneca, mas que, no entanto, seja de carne e osso. Brilhante. É isto. E Bárbara, e tu? Eu não tenho nada disto para mostrar, eu não tenho talentos destes. Não tens? Nada. Nada. Alguma coisa guardada na manga? Não tinha. Eu quando era pequenina, a única coisa que eu fazia no verão era montar espetáculos para os meus pais aturarem durante os jantares de família. Portanto, era a única coisa que eu fazia. Eu cantava Floribela, eu cantava Chiquititas, eu cantava tudo e mais alguma coisa, mas eu não tenho nada de cor para mostrar, se não mostrava. Então, claro que tu cantas bem. Floribela, não? Pronto. Vamos cantar Floribela, Se cantares comigo. Eu não sei se sei. Vamos. Podem. Faço o refrão. Vai. Então vá.
Não tenho nada, mas tenho tudo. Sou rica em sonhos e pobre em ouro. Mas não me importa, pois só por ter dinheiro não compro amigos, estrelas, o amor verdadeiro. Pronto, era só um bocadinho. Espetacular. A Luciana Foi Abreu espetacular. já te ouviu cantar? Ainda não. Eu não conheço Ela a não Luciana sabe Abreu, mas acho que ela ia ficar muito contente. Não se sabe o que está por dentro, não é? Pronto, é o único talento que eu tenho para mostrar. Olha, e Hoje. hoje e aqui, porque na televisão é diariamente as pessoas reconhecem-te na rua. Ou confundem-te com uma outra atriz. Não, Você não é aquela. Uma vez perguntaram-me se era a Vitória Guerra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, às vezes reconhecem, mas não muito. Ainda não. E por um lado é bom, porque vou tendo o meu espaço. É bom. Às vezes reconhecem. Mas pronto. Qual foi assim a tua coisa mais incrível que te disseram? Um querido espectador ou um querido admirador? Para além de ter tirar selfie contigo, não é? Acho que não há assim nada, pelo menos que eu me lembre, que me tenha... Ai, Ai, sim! Pois é, obrigado a dizer, pois estás aqui, porque Pois é. Porque Não, cada vez que mas ela aqui não é diz à nada vontade. dito, não foi nada que foi dito. Foi numa estreia, a pessoa chegou ao pé de mim, espectador? ainda bem que isto está a gravar, porque assim... Um espectador? Um espectador chegou ao pé de mim, uma espectadora, e novinha da minha idade, e pronto, e deu-me os parabéns, disse que gostou muito, e assim que teve a oportunidade, eu estava a falar com ela, normalmente, e ela, eu vou exemplificar com o Zé, porque foi espetacular. Eu estava, não sei o quê, a conversar com ela, a agradecer, e pronto, espero que tenhas gostado, e ela começa assim a fazer. Começa a agarrar-se assim a mim, a aninhar-se, começou a aninhar-se, e eu assim... O que é que vem aí a seguir? O que é que veio a seguir? Porque eu não estava à espera. Ela começou-se a agarrar a mim, assim, tipo, a querer Mas é engraçado sugar-me. porque foi bem devagarinho, estranho, né? mas foi muito querida. Mas foi um fofo. Foi, mas foi estranho. Porque ela começou a envolver. Pensei que ele foi vai lá muito para casa, estranho, a pensei que ideia ele vai devia para ser casa. Mas foi querido, pronto. Vocês acham que tu, Zé e Bárbara, que as pessoas da vossa idade fantasiam com vocês? Eu acho que, pelo menos no meu caso, acho que acabamos por ser um género de um mito, porque, não um mito, mas vêm-nos na televisão e se calhar acompanham o nosso trabalho através das redes sociais, portanto às vezes conhecerem-nos ou verem-nos na realidade acaba por ser, não sei, o concretizar de uma imagem que eles só veem na televisão ou no ecrã do Sim, acho que nós telemóvel, também já não é? passamos Portanto, por isso. nós também já passamos por isso diariamente. Sim. Bom, agora é a tua vez, Zé. Nós também já passamos. Conta lá. Estou completamente de acordo com o que a minha colega disse. Subscrevo. Não, mas é isso. Eu também já. Quando tinha o sonho de ser ator e fazia teatro amador, e desde pequeno que admirava. E sempre fui muito crítico, principalmente em televisão, sempre fui muito crítico com o que achava que estava bem e estava mal. Não me deixava facilmente levar pelas histórias e não acreditava em tudo o que eles diziam, como a minha mãe ou a minha avó. Eu era muito crítico e havia muitas coisas que eu não acreditava. O que é que tu dizias? Quando estava bem. Dá-me um exemplo de um ator ou de uma atriz que tenha dito qualquer coisa e que tu não tenhas sentido que realmente... Sim, há muitas cenas em novela, às vezes, e agora porque estou do lado de cá, às vezes percebo o porquê. Falta de tempo, falta de principalmente tempo Paciência, de preparação, às vezes. de paciência. Às vezes é o final do dia e a equipa técnica também não ajuda. Ou outras vezes são os atores que não estão disponíveis para o que a equipa técnica pede. E às vezes há cenas que eu não acredito. E eu, enquanto ator e enquanto espectador, tenho que acreditar no que Mas estou a ver. vocês têm um olho clínico muito diferente Sim, do sim, comum sim, e do sim. vulgar dos espectadores. Claro que sim, claro que sim. Isso é um defeito de profissão. E ainda bem que é. Agora é impossível ir a uma peça de teatro, não é impossível, mas é mais difícil, ou um filme, e deixar-me levar pela história. Às vezes, ou porque conhecemos alguém, ou porque... Quando tu conheces alguém, Sim. o que é que esperas desse? Esperas o triplo da valorização profissional dessa personagem, desse ator, ou tens medo que ele se espalhe, por exemplo? Em teatro, sobretudo, porque em cinema e televisão, depois repete e a coisa fica direitinha. Em teatro, eu tenho mais medo que... Eu gosto de ser surpreendido, em primeiro lugar. E acredito muito que as pessoas são capazes de evoluir. E em teatro, então, de uma peça para outra, somos capazes de estar a fazer alguma coisa muito bem e depois muito mal, e vice-versa.
Porque teatro também tem esse precipício. Cada peça é novo, não levamos nada connosco da peça anterior. Por isso temos que reconstruir tudo. Mas eu tenho, pelo menos as pessoas que eu gosto muito de ver em teatro, tenho sempre medo que falhe. É esse tal beat que eu tenho medo que haja essa queda do anjo, não é? Que de repente, afinal não és incrível, afinal... E ainda bem que nunca tive essa sensação, porque... Quando tu eras mais pequeno, e estamos a falar há 5, 6 anos, quais eram os teus mitos, os teus ídolos, em termos de atores e atrizes? Quem é que tu idolatravas, por exemplo? De teatro? Sim, teatro e televisão. Eu comecei no teatro e televisão. É normal. Eu lembro-me que apanhei muito, uma novela que eu acompanhei muito, a Eunice fazia com o Rui de Carvalho, um par maravilhoso, de 2 velhinhos, de rua, se não me engano. E isso é incontornável, não é? Não era qual era no todo o tempo do mundo, não? Eu acho que Todo sim. o tempo do Eu estava mundo. com medo de dizer, porque não tenho certeza, mas sim, que era maravilhoso. Era maravilhoso. Que na altura a Eunice depois até foi substituída, se não me engano, pela Lourdes Norberto, ou vice-versa, não me lembro. E é incontornável, não é? Eu já os tinha visto em palco, apesar de muito novo, e lembro muito das histórias que os meus pais contavam. Esses são 2 monstros que é impossível não falar, não é? E ter a oportunidade agora de contracenarmos com o Rui é incrível. E o ser humano que ele é. O Rui, por exemplo, vai quase todos os dias ao Rupert, apesar de não entrar na peça. Ele vai todos os dias ao TEC. Ele faz Sim. parte da família. Ele veste a camisola. Agora, eu tenho imensas pessoas que eu adorei. Neste momento tenho pelo menos 6 atores que eu sigo, que são para mim exemplos e que eu gostava de... São todos diferentes uns dos outros e por isso é que eu gosto de beber de cada um deles. E torna-nos mais versáteis, não é? Se estivermos a apontar para várias... Queres falar em nomes ou nem por isso? Posso falar. O Nuno Lopes é um deles, sem dúvida. O Ivo Canelas, o Diogo Infante, o Albano Jerónimo. São todos mesmo muito diferentes. O Lacerda, Teatro do Absurdo, então é incrível. E tive a oportunidade de trabalhar com ele. E há mais. Eu disse para aí 5. Falta-me alguém. Depois eu disse 5. Teu pai? O meu pai sim. O meu pai, Eu sei. E que ator. Que ator, ele depois de estar a ver isto tudo, Sim. oh meu filho. E também há mulheres, porque nós também seguimos mulheres. Ainda ontem tive o prazer, através de estar com uma pessoa que eu gostei muito de conhecer e que ainda não tive a oportunidade de contracenar. E espero que um dia isso possa acontecer, que é a Isabela Abreu. É uma A querida atriz. Isabela Abreu. É uma atriz. Uma senhora atriz. Faltava o Miguel Borges. Era o Miguel Borges que me faltava. Dos rapazes. Artistas Unidos. E tu, Bárbara, na tua adolescência, ainda no tempo das bonecas, colecionavas pósteres? Há 2 anos. Dos atores? Há 2 aninhos. Há 2 anos. Nunca fui muito colecionar posters. Não, nunca fui muito... Ou seja, tinha algumas referências, mas nunca... Se olhar para trás, não há assim 1 ou 2 pessoas que eu penso, ok, eram as minhas grandes referências naquela altura e eram mesmo as pessoas para quem eu olhava. O quê? Uma fotografia minha. E agora estás a ver? Imagina, tu agora dizes tipo, tinha uma fotografia tua. Do por Zé acaso. Condessa, com 5 anos. Não, mas acho que ainda mais fascinante ter referências hoje em dia, conhecer essas referências e mantê-las na minha vida como mitos ainda. Por exemplo, no caso do Diogo, no caso da Eunice, no caso do Rui de Carvalho. Que conheço pessoalmente. Conheço, com quem já tive o grande prazer de contracenar e que ainda assim se mantêm mitos para mim. Yeah. E acho que isso é ainda mais fascinante do que ter o mito e depois conhecer a pessoa e se calhar não destruir o mito, mas ficar um bocadinho mais familiarizado com a ideia de conhecer a pessoa. E eu acho que em relação pelo menos a estes 3 casos eu tinha as coisas muito separadas, do género, ok, eu se calhar conheço, se calhar já contracenei, mas ainda assim continuam a ser grandes referências. Quando tu, por exemplo, com Nisso Munhoz, entraste na primeira cena, como é que te sentiste? Amedrontada? Sim, mas rapidamente passa para outra coisa. Ou seja, claro que começamos com medo e com medo de falhar, principalmente, e de não dar à pessoa aquilo que a pessoa, por tudo o que é, merece. Agora, a partir do momento em que nós chegamos à cena e a grande Eunice se mostra, mais do que a grande Eunice, uma grande colega, não é? E nos dá a mão, e nos ensina, e nos dá dicas, nós passamos logo para o lado, se calhar não do medo, mas do respeito absoluto pela pessoa.
Que tipo de conselhos é que ela e o Rui de Carvalho, por exemplo, vos dão? Para já, o Rui é incrível, porque todos os dias, quando nós fazemos a roda antes do espetáculo para desejar muita merda aos colegas, ele tem sempre qualquer coisa para nos dizer. E normalmente a mensagem que ele tem para nos dizer passa sempre por: bom, colegas, vamos lá fazer o que mais amamos mais uma vez. E acho que essa foi das lições mais bonitas que eu aprendi com o Rui, que é: nós fazemos espetáculos às vezes com carreiras muito longas ou muito curtas, ou fazemos espetáculos de 3 horas, espetáculos de 40 minutos, mas ainda assim não deixa de ser a coisa que mais amamos fazer na vida. Portanto, todos os dias temos que olhar para a profissão e temos que olhar para os espetáculos e para os colegas como a coisa que mais amamos ter na nossa vida. Isso foi o que o Rui me ensinou. Em relação à Eunice, acho que foi mesmo a questão do trabalho e do seguir a intuição. Isso foi uma coisa que ela sempre me disse. Que foi, ok, temos uma cena e temos os colegas e temos tudo o que isto envolve. Estamos a falar em termos de televisão. Sim. Mas ainda assim não deixa de existir a intuição. Que tem que ser a coisa que mais nos guia, pelo menos para mim, é a coisa que mais me guia nesta profissão. É aquilo que o meu coração me diz e aquilo que eu sinto em relação ao que se está a passar. E isso acho que foi o que eu retirei da Eunice, pelo menos. Então, quando tu fores grande... Quando eu for grande... O que é que queres ser? Quero ser, pelo menos, um dedo mindinho de Eunice Munhoz. Já não é mau. E ela sabe disso. Eu não sei se ela sabe, porque eu acho que nunca lhe disse. Mas não vou perder a oportunidade de lhe dizer. Da próxima vez que estiveres com ela. E é bom que se diga... Não é quando as pessoas já desaparecem fisicamente. Eu gostava tanto dela e ficou tanta coisa por dizer. É agora, e é o já. Tem que se dizer já. Não é? E quando eu digo, por exemplo, que gosto muito do teu trabalho, gosto muito do trabalho do Zé e de outros atores, não é ela mexice, é mesmo verdade. Porque pode ser que 2 para amanhã não tenhamos a oportunidade de dizer verdade. Isto. As oportunidades têm que se concretizar naquele momento. Zé, como é que é fazer uma peça, por exemplo, de 1h30 ou 2 horas, todos os dias a partir do minuto 0? A repetição. A repetição. Eu acho que é uma coisa que aprendemos a lidar em teatro. Aliás, uma das coisas que muitos colegas que não fazem teatro, de televisão, se questionam é... os ensaios, vocês estão ali meses a ensaiar a mesma coisa. E é verdade, é uma realidade completamente diferente. Mas acaba por ser uma descoberta nova todos os dias. E temos a prova disso neste espetáculo, como nos outros. Porque se estivermos realmente a viver o momento, aquilo todos os dias há coisas diferentes. Marcações diferentes, formas diferentes de dizer uma fala, que o colega vai responder de outra forma, como é óbvio. Por isso, a repetição não é uma coisa má. Eu acho que é um aprimorar, sabes? É como uma receita. Há muita gente que não sabe que, por exemplo, para vocês chegarem a uma novela já com a personagem caracterizada, é preciso passar por uma série de passos. Nomeadamente, por exemplo, as provas de roupa. Há muita gente que se calhar pensa aquilo veste 2 trapinhos e está a andar. Não é assim. Não é de todo. Não é de todo. E há uma aprovação de imensa gente. Nós fazemos pelo menos para construir uma personagem, principalmente em novela, nós passamos pelo menos o teste de imagem, né, que é o primeiro passo. Já se sabe como é a personagem, já há episódios escritos. Quem é que te escolhe? É o autor ou é o produtor? Ou é Às vezes é uma equipa que é composta pelo produtor, principalmente, pela chefe de guarda-roupa, de maquiagem, responsável pela caracterização. É um conjunto de pessoas que decide, ou que tem um ponto de vista sobre como querem aquela personagem. E o ator também. Acho que sim, acho que já me aconteceu se mostrarmos interesse em alguma particularidade da nossa personagem e se acharmos que precisamos de ter alguma coisa. Aconteceu no Espelho d'Água precisar de um amuleto. Eu achava que tinha que ter um amuleto. E a verdade é que tive, e a personagem cresceu também com isso, e à volta desse amuleto, os tiques, torna-se verdadeira a personagem. Lá está, não é alguém com os trapos vestidos. E não estava lá inicialmente esse adereço? Não estava, mas desde o início apareceu logo, porque eu disse, isto ficava aqui muito bem se ele gosta de correr e os gajos dos carros têm aquelas coisas todas, eu acho que era importante ele ter aqui um amuleto qualquer, um colar, uma coisa qualquer. E ficava bem na personagem, por isso. Bárbara, os autores geralmente aceitam aquilo que vocês propõem? Eu acho que por ser um trabalho conjunto, ou seja, eles escrevem, nós estamos no fundo a executar as personagens,
acho que acaba por haver um casamento de perspectivas. Porque o autor dá-nos uma coisa, nós propomos outra, e acho que, no fundo, o trabalho final, e acho que as personagens, a partir de um certo ponto, principalmente em novela, maioritariamente em novela, a partir de um certo ponto e até ao final, acaba por ser já uma coisa, não minha, não do autor, mas uma junção de tudo. Até da própria caracterização. Portanto, acaba por ser um trabalho conjunto. Pronto, parte de uma ideia de uma pessoa, ou de um conjunto de pessoas, mas acaba por se transformar noutra coisa qualquer. Agora, geralmente há 4 ou 5 pessoas ou mais a escreverem para a novela. No entanto, presumo que os vossos personagens sejam sempre escritos, os diálogos, pelo mesmo autor. Ou não? Quando deixam de ser, acho que nós sentimos. Sim. E quando não bate a bota com a perdigota? Como já Por acaso nunca me aconteceu. Que também acontece. E acho que o nosso trabalho enquanto atores também é estar atentos a isso. Quer dizer, não é, nunca me ensinaram isso. E se me ensinaram foi... O Diogo fala muito disso. Às vezes é o termos atenção aos pormenores. E depois há muito tipo de atores. Eu, por exemplo, com a Marina Mota aprendi que o quão importante é lermos tudo. Que é uma coisa que acho que já se foi perdendo na nossa profissão. E é verdade. E há muita gente que defende e com bons argumentos que não temos que ler tudo. Lermos tudo em que sentido? Ler os episódios todos. Mesmo as cenas em que não entramos. E há pessoas que acreditam que não devem fazer isso porque os personagens deles também não sabem o que está a passar do outro lado, mas a verdade é que é uma novela. A verdade é que se, por exemplo, eu não tenho nenhuma cena em que venho da praia ou que estou na praia, mas se a minha namorada chegar a casa a dizer que viemos da praia, eu tenho que saber que na minha próxima cena eu estive na praia anteriormente. E muitas vezes há estas pequenas falhas. E os espectadores sabem? Os espectadores sabem que está a acompanhar a seguem história. Religiosamente as novelas, por isso é que tem 1 milhão e meio de espectadores diariamente, sabem que não pode haver falhas no argumento. Claro que sim. E de raccord também. De sairmos de casa com um casaco vestido e aparecermos na rua logo a seguir sem casaco. Isso é o brio, não é? É o brio. É a diferença do deixa estar, do espectador não percebe, para o espectador tem direito a receber uma boa história e a que as coisas saiam bem. E por isso é que estavas a dizer, esse diálogo, como está a acontecer agora, eu, na minha próxima personagem, já conseguimos mudar algumas coisas todos sentados à mesa, mesmo de história, não só de construção de personagem física, não só de aparência, mas propriamente da história. E quando o autor está disponível para que isso aconteça, é incrível, porque mostra uma disponibilidade e um espírito de equipa enorme. Vocês conseguem introduzir, para além, por exemplo, dessa personagem que tu fizeste na novela, um amuleto, Bárbara, consegues convencer o autor a deixar interferir ou a introduzir alguma coisa tua que acho que realmente valoriza muito a personagem que estás a fazer, que estás a interpretar? A nível de relação com o autor, eu ainda não tive nenhuma experiência dessas, no sentido em que, ok, estamos à mesa e eu sinto falta de qualquer coisa, ou tenho a percepção de que a personagem ganharia com um amuleto, com, sei lá, uma característica, uma forma de reagir, um estado de espírito. Ainda não tive essa experiência, pelo menos à mesa. Agora, quando pegamos nas cenas e quando hoje temos que as gravar na semana a seguir, e quando temos uma perspectiva do que é a personagem naquele momento, pelo menos no meu caso, as cenas, quando estamos no decor a gravar, surgem pormenores. Mas acho que no trabalho de mesa ainda não me aconteceu vez nenhuma. Pelo menos até agora. O que é sempre bom, não é? O que é sempre bom, mas Quer dizer, tenho a liberdade para o fazer depois. Não houve necessidade de fazer exato, isso. mas temos a liberdade para o fazer. E há autores, hoje em dia acho que toda a equipa já está cada vez mais aberta para o trabalho de grupo e estão cada vez mais receptivos, eu acho. Sim. Portanto, temos cada vez mais abertura. Olha, e agora e a vossa vida privada? Vocês separam muito bem as linhas entre a vossa vida pública no teatro, na televisão, no cinema, e a vossa vida privada onde não querem que haja interferências, nomeadamente a chamada empresa Cor-de-Rosa? Sim, em termos de imprensa ainda não tive... Chatices. Sim, ainda não tive chatices. Mas isso é bom ou é mau? Porque as pessoas dizem ele não aparece é porque não deve ser muito importante, não deve ser ninguém. Sim, mas para essas pessoas eu também não acredito que sejam essas as pessoas que apreciam a arte que eu faço. Acho que apreciam a fama que eu posso ter ou não. Por isso essas são as pessoas que não são o meu público. Se estiveres envolvido em algum escândalo, então melhor ainda, não é? Sim, é isso. É aquelas pessoas que eu preciso não se interessam com o personagem que tu és ou a personagem que estás a fazer, peço desculpa, ou a pessoa com que tu és, mas sim o que tu aparentas ser, porque as redes sociais então alimentam muito isso, é uma máscara. No outro dia estava alguém a dizer, que já não lembro quem foi,
que ninguém põe nas redes sociais quando está triste. É sempre as partes boas e a parte boa do dia. Não é bem assim, porque às vezes soltam-se uma frase, ou um poema, ou uma fotografia, um choro, uma lágrima. É claro que muitas vezes perguntamos o que é que está a acontecer. Foi só um desabafo, não é? Mais no Facebook do que no Instagram. Sim. O Instagram vive muito da aparência. Isso é a minha opinião. E por isso acho que temos que saber dividir esse lado pessoal e que eu nunca deixei de ter. E não nos é exigido, e ainda bem, como sei que é exigido a alguns colegas, de ter uma rede social de uma forma ou de outra. É nossa, é pessoal. É o que nós quisermos mostrar, da forma que quisermos mostrar. E hoje há um contacto maior. Por exemplo, não sei se vocês já abordaram isso com a Eunice Munhoz ou com o Rui de Carvalho. No tempo deles, obviamente, quando eles tinham a vossa idade de 20, 30 anos, não havia rede social, coisa nenhuma. E, para além disso, também se cultivava a distância. Inclusive, o Rui de Carvalho, Claro. não sei se sabem, Sim, sim. ele só ensaiava as cenas dele. Não ensaiava as cenas com outros atores. E o outro ator passava por ele nem bom dia, nem boa tarde. Quando eles eram as vedetas, não é? Pois. Queres falar? Eu não sei, eu por acaso não sei, não Eu já tenho... sabia disso. O Carlos Não Avilés também sabia. contava-nos muito no Teatro Nacional que existia. Da Amélia Rei Colosso, por Sim, exemplo. exatamente. É a distância. O Carlos dizia que eles eram os bichos estranhos. E as pessoas muitas vezes, para além de ir ver uma peça de teatro, iam depois ver a saída dos artistas, como é que a atriz sai, como é que a Dona Amélia Rei Colosso sai do teatro. Isso, eu percebo, são outros tempos, não é? Eu percebo, o Rui também estava a contar histórias de digressões em que nada disto acontecia. Não havia, era tudo uma equipa e que faziam não sei quantos quilómetros por dia numa carrinha velha só para ir dar um mergulho não sei onde e depois voltar porque tinha um espetáculo à noite e o Rui adorava conduzir a carrinha e não sei. Também há este lado. Esse para mim é o lado que me fascina mais. Não o lado de diva. Ou diva do bom sentido, não a diva... E acho que é possível ter uma carreira sem ter o lado público demasiado exposto. Acho que a partir do momento em que nós... Não é sabemos quem somos, mas é sabemos o que queremos. A partir do momento em que nós sabemos o que queremos, acho que as coisas ficam muito claras. Mas, Bárbara, a partir da altura em que, por exemplo, alguma imprensa diz que o mais importante é ele namora com X e ele namora com a Y. Então, nesse momento, pelo menos eu, enquanto atriz, digo o seguinte: isso não faz parte do meu trabalho, é a minha vida pessoal, e da minha vida pessoal eu escolho não falar. Pelo menos é o que eu procuro na profissão, porque eu não quero ser conhecida pelas pessoas com quem ando, pela minha família estar envolvida nisto ou naquilo, pela minha mãe ter dito isto. Não quero saber, não é isso, a minha profissão não é isso. E percebe-se que, pronto, muita gente também fala disso, e já estamos aqui a entrar numa onda que é difícil falar disto, porque é a questão do até que ponto, porque muita gente diz que os autores também precisam disso. É uma troca. Fazer correr tinta é bom para os dois lados, porque uma pessoa tem assunto e a outra é falada. Não sei se é assim tão importante, sabes? Até que ponto é que isso é importante, não é? Não sei. Eu acho que o importante problema... a curto prazo, O problema não é falarem, acho eu. Se falassem de mim, eu acho que o problema é a intenção. Porque eu sei que não quero ser... Eu já disse isto uma vez. O meu objetivo não é ser famoso. É ser ator. A fama será uma consequência. E se assim for, o Rui de Carvalho, e também tem toda a gente a falar dele, e todos os anos recebe dezenas de prémios. E isso é fama. E ele conquistou. E não foi por um escândalo. E eu acho que é isso, é apontarmos a longo prazo. Porque a curto prazo é fácil aparecermos num escândalo. Vocês já receberam algum prémio devido à vossa atividade artística? Não. Ainda não. Não. Esta nomeação foi um prémio quase. para mim. Exato. Nomeação dos Globos de Ouro. Dos Globos de Ouro, da SIC, Splendid, a melhor peça de 2017. Sim, o resto acho que não. Perdeu para outra, mas pronto. Somos prémios. São vicissitudes Há da palavras vida. que são bonitas, como as do Diogo, como essa aposta que ele fez por 2018. Já estou sempre impressionado, já estamos a meio de 2018. Já estamos, exatamente. Isto agora... E o que é que falta para completares o ano? Ih, tanta coisa. Ainda faltam 3 peças de teatro, 4 peças de teatro. Todas no TEC? Não. Podes desvendar, então. Posso. Todas no TEC, mas sem ser do TEC, às vezes também. São acolhimentos. Agora estamos a fazer o Rupert. Ainda estou a contar com essa. Falta a PAP, que é O Cristo Crucificado, com esta colega, minha cara colega.
Depois devo fazer uma peça que é o Penetrador, que é com o Rodrigo Aleixo a encenar, que é o assistente do Carlos. E depois temos o Peter and Alice, que foi feito pela Judy Dench, no Teatro Experimental de Cascais. Isto sim com a Lia Gama, eu e a Lia Gama. Tenho um filme para fazer com o Sérgio Graciano, em que vamos gravar para Angola, um filme de época. Quando é que será? Não sei quando é que vai sair. Devemos de gravar em outubro, novembro. E há de estrear na altura o Gabriel, este filme que estive a fazer agora, de boxe. Muita coisa ainda este ano. E novela. Portanto, tens um ano muito preenchido, nem sequer dá tempo para te coçares. Não dá para irmos jogar um ténisinho. Não há, isso é uma coisa incrível. E tu, Bárbara, querida, qual é a tua programação até dezembro de 2018? A maré agora vai acalmar um bocadinho, porque eu tive também uns meses complicados por estar na escola também. Estava na escola ao mesmo tempo, estava a fazer novela e teatro, então a maré andou assim um bocadinho revolta. Mas agora vai acalmar, ainda não tenho... Vou fazer o Cristo Recrucificado também, até julho, final de julho. E depois acho que de setembro a dezembro tenho um projeto aí a surgir, mas ainda não está confirmado. Teatro. E Portanto, televisão? vamos ver. Televisão ainda não. Acabei agora a novela, portanto, talvez mais tarde, daqui a uns tempos. Mas rapidamente te chamam para o outro. Qual é a dúvida? Espero que sim. Não vão desperdiçar um talento como o teu. Esperemos que não, não é? Pelo menos a esse nível podemos estar descansados. Bárbara Branco, muito obrigado por aqui teres estado. Zé Condessa, obrigada. mais uma vez Obrigado, também. mais uma vez. E espero que brevemente vocês possam regressar aqui com novos projetos. Os teus de Angola, se calhar um filme a estrear em 2019. Sim. Este ano ainda estreia outro. Ainda vai estrear. Gabriel. Escutem, há um filme que foi agora premiado em Cannes que é o Diamantino. Sim. Portanto, Isto é Gabriel, Agora isto é é o sobre Gabriel. boxe. É sobre boxe. Eu vou falar com o Nuno sobre isso. Este tem mesmo boxe. Muito bem. sério. Muito obrigado e até à próxima. Obrigada. Obrigado.